Nosotros estamos muy felices de estar con ustedes. Entenderam tudo? El hermano Eliseo Apablaza nos ha hablado mucho de ustedes. Y de lo que él nos ha hablado, hemos aprendido a amarlos antes de conocerlos. Temos aprendido a amar vocês antes de les conhecer. Hemos conocido a algunos de ustedes en las conferencias, Temos conhecido algum de vocês nas conferências y ha sido una alegría muy grande de parte del Señor. e tem sido uma alegria muito grande da parte do Senhor. Siempre conocer a los hijos de Dios es una alegría, Sempre conhecer os filhos de Deus é uma alegria. pero más aún cuando ese conocimiento Mas ainda quando esse conhecimento produce lazos de comunión entre nosotros, produz laços de comunhão entre nós, porque eso trae fruto para Dios porque isso traz fruto para Deus. y porque el Señor desea Porque o Senhor deseja que sus hijos se entrelacen entre sí. que seus filhos estejam entrelaçados entre si. Ese es el propósito del Señor. É o propósito do Senhor. Reciban los saludos de todas las iglesias de Chile. Recebam saudações de todas as igrejas de Chile. Amén. Antes de compartir la palabra, Antes de compartilhar a palavra, tengo un pequeño pensamiento tenho um pequeno pensamento de parte del Señor para de parte do ustedes. Senhor para vocês. No es la palabra que voy a compartir, Não é a palavra que eu vou es compartilhar. solo un pequeño É pensamiento só um pequeno que me pensamento gustaría dejar que eu primero con gostaria ustedes de deixar primeiro com y vocês. después compartimos E depois la carga que el Señor ha puesto para compartilharemos mí. a carga que o Senhor colocou Amén. para hoje. Muy bien, vamos a leer el Salmo 105, Vamos ler no Salmo 105. versículos 17 Versos 17 al 19. até 19. ¿Se puede leer? 105, 17 a 19. Diante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Amén. Hermanos amados, uno de los tipos Um dos tipos más perfectos de nuestro Señor mais Jesucristo perfeitos de nosso Senhor Jesus Cristo en el Antiguo Testamento no Antigo Testamento es José. é José. Es uno de los hombres É um dos homens que sufrió más que sofreu mais, antes de que el propósito del Señor en su vida antes de que o propósito do Senhor na sua vida se cumpliese. fosse cumprido. Cuando uno estudia la vida de José, Quando uno estuda a vida de José, uno encuentra que siendo muy joven uno encontra que ele, sendo muito jovem, fue llevado por el camino de la aflicción y el foi sufrimiento. levado pelo caminho da aflição e do sofrimento. Y muchos años pasaron E muitos anos passaram antes de que él pudiese salir de ese camino antes de que ele pudesse sair desse caminho de sufrimiento y de aflicción. sofrimento e aflição. Aquí se describen parte de ello. Aqui se descreve parte daquilo. A José, que fue vendido por siervo, José, que foi vendido por servo, fue hecho un esclavo foi feito um por sus escravo hermanos. por seus irmãos. Afligieron sus pies con grillos. Afligiram os seus pés com grilhões. Después de haber sido vendido como esclavo, Depois de ter sido vendido como escravo, fue enviado a la cárcel. foi enviado à prisão. Y ahí vivió mucho tiempo en la cárcel. E viveu muito tempo na prisão. Y finalmente E Chegou el dia finalmente chegou o dia en que se cumplieron las palabras em del que Señor para él. se cumpriram as palavras do Senhor para ele. Y fue libertado E foi liberto y llegó a ser el e segundo chegou a ser hombre o segundo homem más grande de Egipto mais grande de Egito, después de Faraón. depois do faraó. Quisiera que se fijaran en la última frase Gostaria que colocassem atenção na última frase, del versículo do 19. verso 19. Dice aquí, en Dice mi aquí, versión, na minha versão. el dicho
o dito o la palabra ou a palavra de Jehová de Yahvé lo probó. o provou. O El provou-lo. dicho o la palabra de O Jehová dito ou a palavra de Yahvé lo probó. provou-lo. Aquí está diciendo la Escritura Aqui está dizendo a Escritura que la razón por la cual sufrió que a razão pela qual ele sofreu tanto tanto fue la palabra de Dios. foi a palavra de Deus. Ahora, esto es difícil de entender, Esto é difícil de entender, porque la palabra de Dios es para nosotros siempre motivo de gozo. porque a palavra de Deus é sempre para nós motivo Cuando de gozo. recibimos la palabra de Quando Dios, recebemos a palavra de Deus, nuestro espíritu se regocija. nosso espírito se regozija. Nos alegramos en esa Nos palabra. alegramos nessa palavra. Hemos recibido su palabra. Hemos recebido a sua palavra. Pero podemos pensar Mas también podemos também pensar que la palabra de Dios que a palavra de Deus puede ser causa de sufrimiento pode ser causa de sofrimento y dificultades en nuestra e vida. dificuldades em nossas vidas. Ahora observe usted la vida de José. Observe você a vida de José. José era un joven Você era um jovem amado por su padre, amado por seu pai, el más amado. o mais amado. Su padre le había hecho una túnica de Seu colores. padre lhe fez uma túnica de cores. Y entonces José E soñó. então José teve sono. 2 sueños. 2 sonos. ¿Recuerdan los sueños de José? Lembra no sono de José? Primero él vio aquellas espigas que se Primeiro ele viu inclinaban aquelas espigas que se ante su inclinavam espiga. diante dele. Y el sol y la luna E o también. sol e a lua Las também. estrellas As inclinándose ante él. estrelas se inclinando ante ele. Josué soñó. Ele sonhou. Pero sus sueños Mas o seu sono eran la palabra de Dios para José. era na palavra do Senhor para José. Y José se debe haber regocijado íntimamente E en esa José palabra. se regozijou intimamente Porque nessa la palavra. palabra de Dios nos Porque hace a regocijar. palavra de Deus nos faz Usted se regocijar. recuerda Vocês cuando el lembram? ángel desciende en Quando Apocalipsis o anjo descende no con, Apocalipse. con ese libro com escrito en la aquele mano livro na mão, y él entrega aquel e libro a entrega Juan aquele livro a João. y le dice, cómelo, Ele disse, come-lo. en tu boca será dulce La como la boca miel, será doce como mel, pero te amargará el mas te vientre. amargará o ventre. ¿Se recuerda de eso? Você lembram daquilo? Y entonces Josué recibió Então, José recibió la José palabra, recebeu a palavra, pero por causa de esa mas palabra por causa daquela palavra, y esa misma palabra e essa mesma palavra llevó a José levou a José por un camino de por um sufrimiento caminho de sofrimento y de muerte. e de morte. Entonces, hermanos amados, Então, irmãos e irmãs, la palabra de a Dios palavra de Deus nos va a probar. nos vai provar. Cuando la palabra de Dios es Quando verdadera, a palavra de Deus é verdadeira, cuando realmente hemos recibido quando la palabra de realmente Dios, temos recebido a palavra de Deus, esa palabra nos va a essa probar. palavra nos vai provar. Nos va a llevar por un camino Nos vai levar por um caminho donde todo lo que somos onde tudo que va a somos ser puesto a prueba. vai ser posto à prova. La misma palabra A mesma palavra nos va a llevar por ese camino. nos vai conduzir por esse caminho. Así que vea usted, Veja, si recibimos la palabra, se recebemos a palavra, debemos saber podemos saber que la palabra nos probará. que essa palavra nos vai provar. ¿Por qué? Por quê? Porque esa palabra Porque essa palavra quiere llevarnos quer nos conduzir a la gloria. à glória. Amén. Y para llegar a la gloria Para chegar à glória, necesitamos precisamos caminar, caminhar, recorrer percorrer el camino de la o cruz. caminho da cruz. Amén. Amém. Muy bien, vamos a leer ahora sí Muito bem. Agora sim, então, vamos ler. Entonces, hermano, antes de leer, Antes de ler, irmãos, no se asuste não fique assustado. si en su vida vienen pruebas, Se na sua vida chegam provas, dificultades, dificuldades, situaciones difíciles, situações difíceis, casi imposibles de entender quase impossíveis de y entender de soportar. e de suportar. La palabra de Dios A palavra de Deus está trabajando con nosotros. está trabalhando conosco. Amén. Vamos a leer en Hebreos Vamos a ler em Hebreus, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. verso 1. Vamos a orar primero. Vamos orar antes. Amado Padre Celestial, Amado Pai Celestial,
Estamos tan agradecidos Estamos tão agradecidos porque nos has dado a tu Hijo porque nos Jesucristo tens dado teu Filho Jesus Cristo y nos has dado con Él e nos has dado com Ele todas las cosas, todas as coisas, todo lo que necesitamos tudo que precisamos para nuestra vida, para nossa vida, desarrollo, desenrolamento, crecimiento espiritual, crescimento espiritual. está en Él. Tudo está nele. Lo hemos recibido en Él. Temos recebido nele. Pero ahora necesitamos Agora precisamos el socorro de tu do Espíritu Santo socorro do teu Santo Espírito para que esas riquezas que para están en que Cristo essas riquezas que estão em Cristo puedan llegar a ser possam chegar a ser parte de nuestra propia vida. parte de nossa própria vida. Te lo pedimos, Padre, Pedimos isto, Pai, en el nombre de Jesús. em nome do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. ¿Puedes leer, Jim? Verso 1. Del 1 al 4. Hebreus 1, versos 1 até 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. La carta a los Hebreos A carta aos Hebreus fue escrita en un tiempo de crisis, foi escrita num tempo de crises, un tiempo de cambio. tempo de mudanças. No solamente un tiempo de crisis en términos humanos, históricos, Não somente tempo de crises em termos humanos ou históricos, sino una crisis de más vasto alcance, sino uma crise de maior alcance. una crisis que envuelve Uma la crise que totalidad envolve a totalidade de los tratos de Dios dos tratos de Deus con el hombre. com o homem. Un cambio de dispensación. Uma mudança de dispensação. ¿Qué es una dispensación? O que é uma dispensação? Una dispensación, de acuerdo a la Biblia, De acordo à Bíblia, uma dispensação es un arreglo, un trato de Dios é arranjo, trato de Deus con los hombres, com os homens, de acuerdo a determinados principios que Dios segundo establece. determinados princípios estabelecidos por Deus. Más cuando nosotros estudiamos la Escritura, Mas quando nós estudamos as Escrituras, encontramos que Dios encontramos que Deus viene tratando con los hombres desde el vem principio. tratando com os homens desde o princípio. Y todo aquello que Dios realiza en un arreglo, en un orden, en una E dispensación, tudo aquilo que Deus faz ou realiza num daqueles arranjos, daquelas ordens, daquelas dispensações, se convierte en la base, en el se fundamento torna na base ou no fundamento de una nueva de uma dispensación. nova dispensação. De manera que todo lo que Dios hizo primero De modo que tudo que Deus fez primeiro es traspasado a esa nueva dispensación, passa para essa nova dispensação, pero en un orden más alto. mas numa ordem mais alta. Y aquí tenemos E aqui temos la crisis de los tiempos. a crise dos tempos. Dios dice la Escritura, Deus, diz a Escritura, al final, no final, ahí dice, al final del versículo 2, no final do verso 2, que por medio del Hijo, que por meio do Filho, Dios hizo Deus fez el universo. o universo. No sé si dice universo acá. Sim, o universo fala Universo. também. Más en el griego, Mas no grego, la palabra allí es a palavra ali los tiempos y las edades. é os tempos e as idades. Las edades, los arreglos de As Dios idades, os arranjos de Deus a través del tiempo. através do tempo. Claro que también involucra el universo, Claro que também involucra o universo, pero ordenado mas ordenado en esos arreglos de Dios. nesses arranjos de Deus. Pero recuerden, esos arreglos no son aislados Mas los unos de lembrem, los otros, aqueles arranjos não estão isolados uns dos outros, sino que son como los escalones de una escalera. sino que são os degraus de uma escala.
Usted precisa pisar el primero Você o precisa subir al pisar o primero primeiro degrau para poder subir al para subir segundo. ao segundo. No puede pasar al tercero Não sin pode pasar por passar el ao primero o el terceiro sem segundo. passar antes pelo Bueno, si primeiro usted es e o atleta, segundo. puede hacerlo. Ah, somente se você é atleta pode saltar. Pero bueno, en el caso del Señor, No caso do no Senhor, existen los atletas. não existem esses Hay atletas. que pasar del primero al Temos segundo. que passar do y del primeiro degrau tercero ao segundo y e del segundo então al ao terceiro. terceiro. Yo no estoy hablando aquí acerca del Eu dispensacionalismo, não estou falando aqui do dispensacionalismo, sino de lo que la Escritura habla. sino do que a Escritura fala. El apóstol Pablo dice O apóstolo Paulo diz que nosotros ahora que nós agora estamos viviendo estamos vivendo la a dispensación, dispensação, en griego la a economía, economia em grego, que es el arreglo, la ou administración seja, o arranjo administrativo del cumplimiento do cumprimento de los tiempos. dos tempos. Es como cuando cambia un gobierno. Como quando muda um governo. Hay un nuevo orden Agora vem administrativo, uma nova ordem administrativa, un nuevo arreglo. novo arranjo. No es un muy buen ejemplo, Não é muito bom exemplo, pero mas ayuda a entender un poquito. ajuda-nos a entender. Muy bien. Dice aquí Hebreos, Dice Hebreus aqui, y lo que nos presenta aquí Hebreos, e nos presenta Hebreus, es la crisis de las edades. a crise das idades. El punto crucial O ponto crucial de las edades. das idades. Dios ha venido hablando con el hombre Deus tem estado falando com o homem desde el principio. desde o começo. Pero en este punto de la historia Mas neste ponto da se história produce el quiebre de la historia. acontece quebre disto. Porque algo fundamental, Algo fundamental, esencial, essencial, eterno, eterno, ha sido introducido tem por Dios. sido introduzido por Deus. Entonces esta es, de todas las edades, Então, de todas as idades, esta es esta é la edad, a idade, o es el punto crítico o de las ponto edades. crítico das idades. El punto de cambio de las edades. Ponto de quebre, de mudança das idades. Amén. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Y por qué? Por quê? Vamos a leer ahí en Hebreos. Vamos ler em Hebreus. Dios, Deus, habiendo hablado muchas veces havendo Deus outrora falado muitas y vezes de muchas maneras, e de muitas maneiras, en otro tiempo, a nossos tempos, otrora, outrora, a los padres por los aos profetas. pais pelos profetas, Dios Deus había venido estava vindo, hablando falando, en tiempo, de manera constante, de maneira constante, progresiva. progressiva. Pero fíjese usted aquí en Pero dos palabras. Olha aqui em duas palavras. Muchas veces Muitas vezes y de muchas maneras. e de muitas maneiras. Ahora en griego, Agora, no grego, esas palabras tienen un significado. essas palavras têm um significado. Muchas veces Muitas vezes significa en muchas porciones, significa em muitas porções, trozos. troços. Imagínese usted un rompecabezas. Imagina um quebra-cabeça. Y ese rompecabezas está partido en Esse muchas porciones. quebra-cabeça está dividido em muitas porções. Entonces Dios empieza a entregar Então, porciones. Deus começa a entregar porções. Cuando usted recibe esas porciones, Quando você recebe aquelas usted no porções, entiende muy bien de qué se trata el você não entende rompecabezas. muito bem de que se está tratando. Tiene una aquele porción quebra-cabeça. aquí, otra allá. Aqui tem uma porção, aqui tem outra Otra lá, más allá. Están outra lá. dispersas, Están dispersas, disgregadas. Pero disgregadas. ¿cómo se ordenan, se encajan unas con Mas otras? como elas encaixam umas com as Usted outras? no lo sabe. Você não sabe. ¿Por qué? Por quê? Usted ha visto que cuando usted compra un Você rompecabezas, vê que quando você compra quebra-cabeça, junto con el rompecabezas, junto com o quebra-cabeça, viene la imagen. vem uma imagem. entonces usted mira la imagen Se você olha a y imagem, puede tomar las piezas então pode pegar Y de as acuerdo a la peças, imagen, e segundo a imagem completa, perfecta, perfeita, usted puede arreglar las você piezas. pode fazer o arranjo das peças. Pero si la imagen perfecta, Mas- completa, Se a imagem perfeita e completa, no puede arreglar las piezas. sem ela não se podem Entonces, arrumar as Dice el peças. escritor de los Hebreos, Diz o escritor aos Hebreus, todo lo que Dios habló tudo que Deus falou antes antes es como estas piezas del é rompecabezas. como se fossem estas peças do quebra-cabeça. Dios habló muchas cosas, Deus falou muitas coisas, a veces por simbología, às vezes por simbologia, por símbolos materiales, símbolos físicos. materiais, físicos, tabernáculo, o tabernáculo, el arca. o arca,
la mesa con los panes a de la mesa dos proposición, pães da el proposição, altar, las o medidas, altar, las as disposiciones, medidas, el as sacerdocio. disposições, o sacerdócio. Esa es una manera de hablar Essa de é uma Dios. maneira de Deus falar. Bien, Dios habló Também Deus dando falou, mandamentos, dando mandamentos, tablas de la ley. as tábuas Y da muchas lei, otras leyes más. e muitas outras leis más. También habló Dios Também falou a Deus través de la historia. através da Es história. la historia de Dios con E Israel. na história de Deus com Israel, La historia misma se a convierte história mesma se en converte revelación de em Dios. revelação de Deus. Cuando los profetas escriben la historia, Quando os profetas escrevem a história. porque la historia de Israel fue escrita Porque por a los história de profetas. Israel foi escrita por profetas. Por eso los judíos llamaban a E los por libros isso históricos os judeus chamaram a eles aos livros históricos de profetas. Los profetas. Os Neviim, os profetas. los profetas. Os Pues, profetas. hermano, los profetas. Entonces, hermano, Então, amados, ¿por qué los llamaron los por profetas? que os chamaram os profetas? Porque fueron escritos por Porque foram profetas. escritos por Por lo profetas. tanto, no son simples Portanto, relatos o não são historias, só relatos históricos. sino que son la Son revelación de A Dios revelação de en la Deus historia de la na nación, história da nação. de los patriarcas Nos patriarcas y de Israel. e de Israel. Profecía. Profecia. ¿Qué es profecía? Que é profecia? Anticipar el futuro. Antecipar o futuro. Eso es solo un pequeño aspecto de la Isso é profecía. só um pequeno aspecto da No profecia. todos los profetas. Não todos os profetas Hablaram del futuro. falaram do futuro. Por ejemplo, Elías, Por exemplo, el Elias, prototipo del más grande de los profetas de prototipo do Israel, mais grande dos profetas de Israel. nunca dijo nada del futuro, Não falou do futuro, pero fue un profeta. mas foi um profeta. Porque ¿qué es fundamentalmente un Porque que é profeta? fundamentalmente um profeta? Un hombre que habla de homem parte de que Dios ama da parte de Deus a los hombres. aos homens. Eso es un profeta. Isso é um profeta. Entonces no necesariamente habla del futuro. Então, não precisamente tem que falar do Muchos futuro. profetas hablaron del futuro. Muitos profetas, sim, falaram do Pero futuro. otros profetas hablaron del pasado Outros profetas falaram do passado. y lo interpretaron E interpretaram o passado por el Espíritu Santo. pelo Espírito Santo. Y entonces, como es E profecía, então, como é profecia, Dios habla a través de eso. Deus fala através Esa dele. es otra manera de hablar de Dios. Essa é outra das maneiras Pero de Deus también Dios falar. habló a través de Mas proverbios. Deus também falou através Ahí de tenemos los proverbios de Salomón. Aí temos os provérbios de Salomão, También tenemos el libro de o livro de Eclesiastés. Eclesiastes, Tenemos los temos cánticos. os cânticos. Dios habló a través de cánticos, Deus de falou através de salmos. cânticos, salmos, Tantas maneiras em que tantas Deus falou. maneiras nas quais Deus falou. Pues vinieron los profetas. Depois vieram aqueles Aquellos profetas profetas que mostraban que visiones mostraram visões difíciles de difíceis de entender, compreender, no siempre, muchas veces complicadas. muitas vezes complicadas. Aquellas visiones de Ezequiel, Aquela visão de Ezequiel, aquellos seres vivientes con daqueles sus seres ruedas. viventes com as ¿Usted ha leído rodas. eso? Difícil de entender. É difícil de entender. Dios también habló allí. Mas Deus falou também ali. Y aquel cántico de los cánticos, Aquele cântico dos cânticos. cantar de los cantares de Salomón, Cântico dos un cânticos. poema de amor. Um poema de amor. Pero Dios habló allí. Mas Deus falou. Dios habló de ali. muchas maneras. Deus falou de muitas maneiras. Pero el escritor a los hebreos Mas a dice, Escritura, os hebreus nos diz. todas esas maneras, esas Todas porciones, essas porções. esos trozos del Esses rompecabezas troços de quebra-cabeça. eran parciales, Eram parciais. fragmentarios. Fragmentárias. No podíamos entender Não podíamos compreender cuál era su sentido, qual era o seu sentido. cómo encajaban unos con Como otros. encaixavam uns com os A outros. veces parecían A contradecirse. veces pareciam se Por eso contradecir los, até. los judíos Por isso os judeus no podían entender quién iba a ser el não podiam Mesías. compreender quem vai ser Quando o leían Messias. la Biblia, el Quando Antiguo liam no Testamento, Antigo Testamento, Parecía que el Mesías iba a ser parecia un que o Messias príncipe, ia ser um príncipe, guerrero, conquistador, guerreiro, conquistador, un rey. um rei. Pero en otras partes Noutras partes, aparecía el siervo aparecia o sufriente. servo sofrente. ¿Cómo se podía conciliar Como conciliar las dos cosas? as duas coisas? No podía. Não podia. No se podía hacer. Não se podia fazer. ¿Por qué? Por quê? Porque no teníamos Porque não la tínhamos imagen perfecta. a imagem perfeita. Pero ahora, Mas agora, después que Dios habló a los padres, depois que Deus falou aos pais, esos padres allí esses pais aí, son todos los são profetas todos aqueles y profetas, todos aquellos que escribieron e en el aqueles que Antiguo escreveram Testamento, no Antigo Testamento, desde Génesis desde Gênesis hasta Malaquías. até Malaquias. Pero ahora, aquí hay un pero tácito. Aqui tem um mais tácito. Pero, tácito. Tácito, pero En estos postreros días, nestes últimos dias, Dios nos ha hablado. Deus nos falou. Ahora compare las dos frases. Compare as duas frases. Dios venía hablando Deus vinha falando de una manera progresiva, de uma maneira progressiva, pero parcial y mas fragmentaria parcial e fragmentária en los profetas. nos profetas. Los profetas es todo el Antiguo Nos Testamento. profetas em todo o Antigo Testamento. Pero ahora, Mas agora, Dios Deus nos ha hablado. nos falou.
por el Hijo. pelo Filho. ¿Cuál es la diferencia entre lo de antes y lo de Qual é a ahora? diferença entre aquilo de antes e este de La agora? diferencia es que antes Dios venía hablando A de manera diferença é parcial que y Deus fragmentaria. vinha falando progressiva e parcialmente, Pero aquí en el griego, fragmentariamente. Aqui no grego, la palabra nos ha a hablado. palavra nos falou, En griego, em grego, significa que Dios que venía significa hablando que Deus que vinha falando, habló de manera completa, falou de maneira completa, total total, y absoluta. absoluta. Es una palabra definitiva Uma palavra definitiva, que recapitula que recapitula todo lo que Dios dijo todo o antes, que Deus falou antes, pero lo completa mas o completa y lo lleva a un e nuevo lo estadio, conduz a um novo estado. lo levanta hacia un terreno O superior, levanta a um terreno un superior, nuevo orden, uma nova espiritual, ordem espiritual, un nuevo fundamento. um novo Todo fundamento. lo de atrás Tudo de atrás es recapitulado é recapitulado y levantado, e levantado, trascendido, ascendido, superado también superado y também llevado a un nuevo e significado conduzido a um novo significado en el Hijo. no Filho. Entonces, hermanos, Então, irmãos, el Hijo o Filho es la palabra é a palavra definitiva, definitiva, completa, completa, total total de Dios para el hombre. de Deus para Una vez que o Dios homem. habló en el Hijo, Uma vez que Deus Dios falou habló no Filho, todo lo que tenía que Deus hablar. falou tudo que tinha que Ya falar. Dios no tiene nada más que decir. Já Deus não tem mais que dizer. La palabra de antes A palavra anterior estaba en los profetas. estava nos profetas. Ahí en el griego Aí no no grego dice por los profetas, não diz exatamente pelos profetas, Sino en sino los profetas. nos profetas. estaba en los profetas. Estava nos Y profetas. era fragmentaria. Era fragmentário. Porque ningún profeta Porque nenhum profeta puede expresar la pode totalidad de expressar a Dios. totalidade de Deus. Pero el Hijo de Dios Mas o Filho de Deus, sí puede. ele se pode. ¿Por qué? Por quê? Porque Él es, Ele é, dice Hebreos, diz Hebreus, el resplandor de su o gloria. resplendor da sua glória. El resplandor de su O gloria. resplandor da sua La glória. gloria de Dios brilló en el A Antiguo glória de Testamento. Deus brilhou no Antigo Testamento. Pero era una gloria Mas pasajera. era uma glória passageira. Ustedes recuerdan a Moisés. Você lembra a Él Moisés? subió al monte Sinaí. Subiu ao Monte Y Sinaí, oró y conversó con Dios. conversou com Y Deus. la gloria de Dios se E a pegó en glória su de rostro. Deus foi reflejada no seu rosto. Cuando descendió del Quando monte, desceu do monte, la gloria de Dios a brillaba en su glória rostro. fazia brilhar o Y seu brillaba rosto. tanto Brilhava tanto que los hijos de que os Israel filhos de Israel no podían fijar la podiam vista olhar, permanecer com a vista posta, fixa, en el rostro no de rosto de Moisés. Moisés. Había gloria en el antiguo pacto. Havia glória no Antigo Pacto. Pero Moisés empezó a percibir Mas Moisés começou a que perceber la gloria de su rostro que a glória do seu se rosto estaba desvaneciendo começava a se desvanecer. y puso un velo. Colocou um véu. Dice el apóstol Pablo Dice Paulo que puso un velo en su que rostro colocou um véu acima do seu rosto para que los hijos para de que os Israel filhos de Israel no se dieran cuenta não se dessem conta que la gloria se que a desvanecía. glória se estava desvanecendo. Ah, la gloria de Moisés. A glória de Él Moisés. al final del último libro de Ao Moisés, final do último livro de de Moisés, Deuteronomio, está Deuteronômio, escrito: ali está escrito: nunca más se levantó en Israel nunca mais se levantou em Israel un profeta como Moisés, profeta como con Moisés, quien Dios hablara com quem Deus falasse cara a cara. face a face. Pero hermanos amados, Irmãos amados, eso se escribió en ese entonces, isso se escreveu nesse pero eso tempo, no era definitivo. mas não era definitivo. Algo más tenía que venir. Algo mais haveria de vir. Hasta ese momento, Até esse momento, nadie era como Moisés, ninguém era como Moisés. pero no era lo completo. Mas isso não era o completo. Que la gloria de Dios en A el rostro de glória Moisés de Deus no rosto de Moisés se desvaneció. se desvaneceu. Así fue con la ley de Moisés. Assim aconteceu E com com a lei de todo lo que Moisés. Deus trajo E e com revelou por todo o que Moisés. Deus revelou a Moisés. La gloria de Dios A glória de Deus se fue desvaneciendo se foi desvanecendo hasta que no quedó nada. até não ficar ¿No nada. recuerdan cuando la gloria de Dios abandonó el templo? Você lembram quando a glória de Deus abandonou o templo? La gloria del antiguo pacto A glória do antigo pacto estaba destinada a desaparecer estava destinada a y desaparecer a morir, e a morrer, porque era parcial. porque era parcial. Pero ahora dice Mas agora, diz aqui, que el Hijo de Dios o Filho de Deus no tiene la gloria de Dios não tem somente a glória de Deus reflejada en su rostro, reflejada no seu rosto. no solamente porque estuvo con Não Dios, somente porque estive com 40 Deus dias. 40 dias tiene esa gloria ahí en su e rostro, então tinha essa glória no seu rosto, sino que Él es senão Ele é
el resplandor de su o gloria. resplendor da sua Aquella glória. gloria que Moisés vio, Aquela glória que viu Moisés. ese era Cristo el Esse Señor. era Cristo, o Senhor. Porque Cristo es la gloria de Cristo Dios. é a glória de Deus. Cuando usted ve la gloria de Dios, Quando você vê a glória de ¿qué Deus, está viendo? você que está vendo? Está viendo a Jesucristo. Está vendo Jesus Cristo. Déjeme explicárselo. Deixa-me explicar. Cuando usted mira una lámpara, Quando você olha para uma lâmpada, ¿qué ve de la lámpara? que vê da lâmpada? La luz de la A lámpara. luz da lâmpada. La lámpara A y lâmpada la luz son una misma e a cosa. luz são uma mesma coisa. Pero usted ve solo la luz Mas você só vê a que luz la lámpara e a emana. lâmpada emana. Así Cristo Assim Cristo es la gloria, é a glória, es la é a manifestación manifestação de Dios. de Deus. Porque la palabra gloria Porque a palavra es glória é manifestación. manifestação. Entonces Moisés Então Moisés vio la gloria de Jesucristo, viu a glória de Jesus Cristo. pero Jesucristo Mas Jesus es Cristo la misma é a gloria de Dios. mesma glória de Deus. Él no tiene un poco de la gloria Ele de não tem Dios. só um pouco da glória de Deus. Él es Ele el é resplandor de su o gloria. resplendor da sua Cuando los glória. ángeles miran la Quando gloria de os Dios, anjos olham a glória de Deus. cuando los querubines Quando os contemplan la querubins gloria de Dios, contemplam a glória como de cuando Deus, Isaías dice, yo como vi al quando Isaías Señor diz, eu vi o Senhor, en trono alto y grande sublime, trono y sublime, sus faldas llenaban el suas templo, faldas enchiam y o por templo, encima de él había por querubines encima dele havia serafines, querubins, serafins, que no cesaban de repetir, no cesaban sin de repetir, descanso, santo, 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 es el Señor, é o Jehová Dios, Senhor, Yahvé, de los ejércitos. Sabaoth. Toda la tierra Toda a terra está llena de está cheia de su gloria. da sua glória. Y Juan nos dice, João nos disse, Isaías habló de esto, Isaías falou disto, cuando vio la gloria de quando Jesús viu a glória de Jesus y nos habló acerca de e él. nos falou acerca dele. Entonces Él es Então, ele es el resplandor ele é o resplendor de la gloria de Dios. da glória de Deus. Amén. Ya no algo parcial, Já não somente alguma coisa no una parcial, gloria pasajera, não uma glória passageira. la misma gloria A mesma glória eterna, eterna, imperecedera, que imperecedera, no cambia. que não muda. Ese es Él. Esse é. Amén. Y en segundo lugar, Em segundo lugar, Él es ele é la imagen misma a imagem mesma de su sustancia. da sua La subsistência. palabra de Dios, A palavra de Deus, que vino a través de los que profetas, veio através dos profetas, es la expresión de Dios. é a expressão de Deus. Cuando usted habla, Quando você fala, usted expresa algo de sí mismo, você expressa alguma coisa de si algo que mesmo, está dentro suyo, algo que está dentro de você. se da a conocer, É dado a se conhecer, expresa. é expressado. Pero ninguno de nosotros Mas nenhum de nós puede expresar todo lo que es pode expressar tudo o que é cuando habla. quando fala. Solo una parte de nosotros. Só uma parte de nós. Pero podemos conocernos los Mas unos a podemos los nos otros conhecer uns aos outros por lo que hablamos. pelo que falamos. Si no pudiéramos hablar, Se não pudéssemos sabríamos falar, muy poco los unos de los oh, otros. conheceria muito pouco Solo uns dos sabríamos lo que outros. está por fuera. Só conheceríamos o que está por El fora. color de los ojos, O cor color dos del pelo, olhos, a cor do si es cabelo, gordo, si es se é delgado, gordo, si es alto, si es magrinho, pequeño. alto, Un pequeno. poquito. É muito pouco. Pero ¿por qué sabemos algo Mas más? por que sabemos algo mais? ¿Cómo puedo yo saber lo que hay dentro de Como mi posso hermano? saber o que está dentro do meu irmão? Porque él puede hablar Porque ele pode falar. y yo puedo entender. Eu posso entender. Es lo que hablamos. O que falamos Es la expresión de nosotros é a mismos. expressão de nós mesmos. Y cuando Dios habló, E quando Deus falou, ¿de qué habló Dios principalmente? de que principalmente falou Deus? Dios habló de manzanas, Falou Deus de maçã, de granadas allí en el templo de Salomón, romance no templo de de Salomão. medidas, de codos por aquí, por de allá, bebidas, de assuntos, de ruedas, de de rodas, alas, de ojos. de asas, de olhos. ¿De qué hablaba Dios? O que estava cuando falando hablaba Deus todas esas quando cosas? falava de todas essas coisas? Él hablaba de sí mismo. Ele falava de si mesmo. Él se quería dar a conocer Ele a sí queria mismo. se dar a conhecer Cuando él a si hablaba mesmo. de esas cosas, Quando ele falava Dios dessas estaba coisas, mostrando algo de sí ele mismo. estava mostrando algo de si Él mesmo. revelaba una parte de sí Ele mismo. revelava uma parte de Una si porción mesmo. de si mismo. Uma porção de si Pero mesmo. eran porciones. Mas eram só porções. Dios quería revelarse al Deus hombre. queria se revelar ao Dios quería homem, mostrarse al hombre. mostrar-se ao homem. Dios siempre ha querido Deus mostrarse sempre al hombre. quis se mostrar ao Cuando homem. Dios puso a Adán en el huerto Quando del Edén, Deus colocou Adão no horto do lo Éden, puso allí o colocou ali para tener comunión para con el ter hombre. comunhão com o homem. Dios siempre ha querido Deus sempre tener quis comunión con el ter hombre. comunhão com o homem. Dios creó al hombre Deus criou o homem para revelarse al para hombre. se revelar ao homem. Dios quiere mostrarse Deus al hombre. quer se mostrar ao Y homem. a través de esos años, E através dos anos, Él fue hablando cosas ele de sí foi mismo. falando coisas Claro. acerca de si mesmo. Dios tenía que hablar, Deus tinha que de falar, acuerdo a nuestra propia condición. segundo a nossa própria Si usted condição. tiene un niño pequeño, Se
você tem um menino pequeno, Usted no le puede hablar de sus você negocios, não pode falar dos de negócios, sus trabajos, do seu de trabalho, sus metas, de sus sueños. dos seus sonhos, suas metas. muito niño. Ele é muito Usted menino. no le puede decir, mira, hijo mío, Você não pode falar, oh, meu filho, tengo grandes tenho planes, os grandes voy a planes, invertir aquí, vou invertir aqui, después voy a invertir allá, depois vou invertir lá, después voy a hacer vou esto, fazer isto, esto otro. e aquilo Entonces outro. su filho lo va a mirar a O usted. filho vai olhar para você, Papá, pai, ¿puedo ver ese programa de televisión? posso ver aquele programa de televisão? No, su filho no lo O entiende. filho não No le entende. interesa, Ele não tem interesse nisso, porque es un niño. porque é menino. Ah, entonces nosotros, la humanidad era como un niño Então a para Dios. humanidade era como um menino Entonces, para Deus. Dios tenía que hablar con la Então humanidad. Deus tinha que falar com a Como humanidade, se habla con los niños. como se fala com os Nosotros en meninos. Chile decimos, Nós em Chile con falamos peras com peras y manzanas. e maçãs. Cuando alguien enseña a sumar a otro, Quando alguém ensina a sumar a outras A um niño pessoas, pequeno. a um menino, usamos frutas, usamos de frutas. peras Peras y manzanas. e maçãs. Aquí usted tiene 3 peras Você que tem 3 peras y 3 manzanas. 3 maçãs. Y aquí si le pone 3 manzanas Se más, coloca 3 maçãs mais. Cuéntelas. Quantas maçãs tem agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas son? Quantas são? 6 6 manzanas. maçãs. Así aprenden los niños. Assim aprendem os Y así meninos. nos habló Dios. E assim nos falou Deus. Ahí está Dios hablando. Aí con está Israel. Deus falando com Israel. Harás un tabernáculo Farás um tabernáculo. y le pondrás una cubierta de lino Colocarás por uma dentro. coberta de linho fino por dentro. ¿No es cierto? Tejida ahí, cosida Pelida assim, con azul. cosida, com cor Después azul. pondrás unas tablas ahí Colocarás afuera, unas tábuas por ahí. encima. Y después más allá una Depois vais cubierta de colocar pelo de, unas de carnero, de cobertas rojo. de peles de cabras e Pelo de tinta cabrero, de vermelho, sí. de Y finalmente carneiro. una de tejón. E texugos por fora. Peras y manzanas. Peras e maçãs. ¿Eh? Peras y manzanas. Peras e maçãs. Pero a medida que fue pasando el Mas tiempo, na medida que fui passando o tempo, ya no eran peras y já manzanas. não era peras e maçãs. Yo vi Eu vi un ser viviente. ser vivente. Su apariencia era A aparência dele era como como un león, leão, como un buey, como boi, como un águila volando, Una águila volando. unas ruedas unas rodas. que parecía que se movían en Parecia todas las que estavam direcciones. se movimentando em todas Al as mismo direções tiempo. ao mesmo Ah, tempo. eso es difícil. Ah, é difícil. Ahora mesmo. ya no son peras y manzanas. Agora não são só Dios peras e está maçãs. diciendo algo más. Agora está falando Yo algo vi mais. sobre la expansión de las ruedas. Acima de uma Había expansão. una semejanza como de Era uma hombre. semelhança Que era como de homem. un trono de Era zafiro. como um trono de Ah, muy zafiro. difícil. Dios quiere pasar de las peras y las manzanas Agora você tem que passar das peras e das maçãs. e ir más adelante. Mais adiante, Pero hermanos amados, amados irmãos, la crisis de los tiempos, a crise dos tempos, en los tratos de Dios con el os hombre, tratos de Deus com o homem, es la venida del Hijo de é Dios. a vinda do Filho Aí de Deus. entonces Aí então, se terminaron los se símbolos, terminaram os símbolos, las figuras, as figuras, lo parcial, o que é parcial, lo fragmentario, o que é fragmentário, lo exterior, o exterior, porque había venido porque chegou lo completo, o completo, lo total, o total, lo final. o final. Ahora Dios no solo habla Agora algo de él Deus mismo, não somente fala alguma coisa de si con mesmo, peras y manzanas, com peras e maçãs. pero ahora Dios habla Agora Deus fala la a totalidad de sí mismo, totalidade de si mesmo, porque Él es porque Ele é la imagen a imagem misma mesma de su sustancia. da sua subsistência. Jesucristo Jesus Cristo no es una palabra más de Dios, não é só uma palavra mais, Es la de Deus, palavra é a palavra que expresa que expressa en un solo acto num só ato la a totalidad totalidade de lo que Dios do es. que Deus é. Aleluya. Aleluia. Ah, esto es muy grande. Esto é muito ¿Cómo grande. poder entender? Como poder La entender totalidad a de lo que Dios totalidade es, do que Deus encarnada é, en el Hijo. encarnado do Filho. Necesitamos toda la eternidad Precisamos eternidade para conocerlo a para Él. conhecê-lo. Pero esto sabemos, Esto que sabemos Él es que Ele é la perfecta a imagen perfeita imagem de Dios, de Deus, el Dios invisible. do Deus Leyó el hermano invisível. ahora, Colosenses. O irmão leu agora Colossenses. Amén. Entonces, dice Então, Juan, disse João, en el principio era el verbo, no princípio era o verbo, la palabra. a palavra. Y el verbo estaba E con o Dios, verbo estava com Deus. ahí en el griego, Aí no grego, junto a Dios, junto, próximo Vuelto a hacia Deus, Dios. volto para cara a Deus, cara con Dios, face a face com Deus, mirando el rostro de Dios, olhando o rosto de en Deus, intimidad con Dios, em intimidade com Deus, siendo la perfecta expresión sendo de a Dios. perfeita En expressão un solo acto, de Deus, num só ato, en una sola palabra, numa só palavra, la perfecta a
expresión perfeita de Dios. expressão de Deus. Ese es el verbo. Esse é o verbo. Y ese verbo se hizo E carne. esse verbo se fez Ese carne. verbo vino. Esse verbo Ese verbo veio. apareció. Apareceu. Ya no lo parcial. Já não sou parcial. Lo completo. Lo Agora final. o completo e lo o final. definitivo acerca O de Dios. definitivo La plenitud acerca de de la Deus. deidad, A plenitude encarnada en un hombre, da divindade aparecida en la encarnada tierra, ha no venido a nome, nosotros. na Ese terra, es nuestro Señor veio a nós. Jesucristo. E é nosso Senhor Jesus. Un cambio de proporciones Uma cósmicas ha ocurrido. mudança de proporções cósmicas. Nadie antes lo había aconteceu. visto. Ninguém tinha visto Este es isso. el espectáculo del que Ese hablaba el es el hermano. espectáculo que falaba El gran el hermano. espectáculo de El gran Dios. espectáculo Dios tiene de algo Dios. que mostrar al Dios tiene universo. algo que mostrar al Dios universo. creó el universo. Deus criou o universo. Como un gran teatro. Como um grande cenário. Un escenario inmenso. Um cenário imenso. Estrellas, galaxias. Estrelas, galáxias, Ángeles. anjos, Miriadas de ángeles. miriadas. Pero de todos anjos. ellos Todos eles fueron creados. foram criados. Para que en la plenitud de para los que tiempos. na plenitude dos ordenados tempos, por Dios. ordenados por Deus, El Hijo de Dios. o Filho de Deus, Apareciera en el centro de aparecesse todo. no centro de, De tudo, todo ese espectáculo. de todo o Para cenário, ser contemplado. para ser contemplado, Para ser admirado. ser admirado Y para ser adorado. e adorado, Porque Él es porque Ele é la perfecta a imagen perfeita del imagem Dios invisible. do Deus Ah, invisível. Dios se reveló a los ángeles. Deus se revelou aos No anjos, se reveló por completo. mas não se revelou totalmente. Él reservó algo Ele de sí reservou mismo. algo de si mesmo, No algo. não algo, Mucho de sí mismo. muito de si mesmo, Porque Él quería porque Ele queria que los ángeles lo que os conocieran. anjos o Que el conhecessem, universo que entero o universo lo conociera a Él. inteiro conhecesse, En la revelación de su na revelação do seu Filho. Él es Ele é la imagen. a dice, imagem do Deus la invisível, impronta. a impronta, Dice el griego, el o grego, carácter impronta, o caráter de su da sustancia. sua subsistência, La subsistencia, la sustancia a de Dios. subsistência hipóstase de Deus. Muy difícil de explicar. É difícil de explicar, Mas voy a tratar. mas vou tratar. La subsistencia de Dios A subsistência de Deus es la totalidad de la identidad e a de Dios. totalidade da sua identidade, La persona de Dios. a pessoa de Deus. Ahora imagine que Imagine- toda la figura es esta. A figura é esta. Usted tiene aquí el original Você tem o original aqui, y aquí tiene una superficie de aqui cera. tem uma superfície de cera. Toma ese original Toma o original, y lo imprime sobre la o cera. imprime sobre seu caráter, Tiene allí, es el sobre a carácter. cera. A La imagen representação, misma, la a imagem representación mesmo, o exacta, caráter, perfecta a impronta, a representação perfeita, exata de la persona de da Dios. pessoa, do Dios Pai. de Dios, Deus de Deus, dijeron los antiguos hermanos. os antigos irmãos. Dios de Dios, Deus de Deus, luz de luz, luz de luz, la perfecta imagen de a Dios. perfeita Ese es nuestro imagem Señor Jesucristo. de Deus. Cuando É o miramos nosso a Él, Senhor Jesus Cristo. vemos Quando a olhamos Dios. para Ele, vemos a Deus. Dios se reveló a nosotros Deus se revelou en a el nós, Hijo no Filho, completamente. completamente. Ya no escondió nada más, Já não escondeu nada. ya no ocultó nada. Não ocultou nada. Los velos cayeron, Os véus las caíram. sombras se as desvanecieron sombras se y la realidad misma de realidade Dios mesma apareció entre los hombres. apareceu entre Y nós. Juan dice, João diz: vimos su gloria. vimos a sua glória. Gloria como del Glória como do unigénito del Padre, unigênito do Pai, lleno de gracia cheio de graça y de verdad. e de verdade. Vimos su gloria. Vimos a No sua como glória. Moisés, Não como Moisés. gloria A pasajera. glória foi passageira. La gloria eterna. Glória eterna. La gloria del Dios A eterno. glória do Deus eterno. Vimos en Él. Vimos nele. La contemplamos. La contemplaram. La conocimos. A conhecemos. Dios colocó a su Hijo Deus colocou seu Filho en el centro de todo. no centro de tudo. Para que todas las cosas Para que todas as coisas viniesen a estar reunidas en viessem Él, a ser reunidas, recapituladas nele, sometidas a Él sometidas a ele, y llenas de Él. cheias dele. Bendito sea el nombre del Señor Bendito Jesucristo. seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, ¿cuál es la esencia qual é a essência de este cambio? desta mudança? ¿Qué representa para nosotros la venida de Cristo? Que representa para nós a vinda de Cristo? La carta a los hebreos A carta aos Hebreus fue escrita para foi escrita los hebreos, para os Hebreus. es decir, Ele disse: aquella nación aquela nação que Dios tomó como un que menino, Deus tomou siendo un menino. como sendo menino, Cuando Israel era muchacho, quando Israel era garoto, un muchacho, un menino, um garoto, yo lo llamé
o chamei ele. De Egipto llamé a mi hijo. Do Egito eu chamei o meu filho. ¿Recuerdan esa profecía? Lembram aquela profecia? Era un menino. Era um menino. Y Dios vino tratando con Deus ellos. veio tratando com Por favor, ele. lea conmigo Isaías Por 1. favor, leia comigo Isaías, 1. capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Versículo 2. Verso 2. 2. Sí, 2. Ouvi o céu, e dá ouvidos o terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Esta es una profecía muy triste. Esta é uma profecia muito triste. Dios está hablando desde el dolor de su corazón. Deus está falando da dor do seu coração. Dios está mostrando algo de su Deus está corazón. mostrando aquí. algo do seu coração aqui. Algo de su intención. Algo da sua De su intenção, propósito do com o seu homem. propósito com o homem. Y mire cómo dice. Olha que eu disse aqui. Oíd cielos. Ouvi os céus. ¿Recuerda usted? Dios creó los cielos Lembra, Deus criou os céus y la tierra. e a terra Todo lo que hay en los e cielos. tudo que há nos céus. No solo las galaxias Não y só las as estrellas, galáxias, pero as también los estrelas, ángeles. também os anjos, y las potestades, as y principados, potestades, todos los seres espirituales. principados, Todo todos eso se aqueles reúne. seres espirituais. Todo eso se reúne Tudo en isso los cielos. se reúne nos céus. Y la tierra, E a terra, visible. visível. Dios llama como testigos. Deus chama a eles como Toda la testemunhas. creación es llamada Toda a como criação testigo. é chamada como Para testemunha. contemplar esto. Para contemplar para mirar isto, esto. para ver isto. Habla Jehová. Fala o Senhor, já veio. Crié hijos Criei filhos y los engrandecí. e os engrandeci, Y ellos se rebelaron mas contra mí. eles estão revoltados contra mim. ¿Para qué llamó Dios a Israel? Para que chamou Deus a ¿Cuál era Israel? el propósito de Dios con Israel? Qual era o propósito de ¿Qué Deus para buscaba Israel? Dios con esa O que nación? buscava Deus com essa nação? Dios buscaba hijos. Deus buscava filhos. Dios quería hijos. Deus queria filhos. No quería simplemente una Deus nación. não queria somente uma nação. No quería simplemente Não queria só un pueblo. povo. Quería algo más que eso. Queria algo mais do que Dios isso. quería hijos. Ele queria filhos. Él buscaba hijos. Buscava filhos. Porque la Escritura dice Que a Escritura diz que el propósito que eterno o de Dios propósito eterno de Deus es tener hijos. é ter filhos. Ahí Hebreos dice, Hebreu diz, capítulo 2, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Sí. 10. Verso 10. 10. Porque convenía aquel. Porque convinha que... ¿Quién es aquel? Quem é aquele? Quem Deus. é aquele? É Deus. Dios. Por cuya causa son todas las cosas. Cuya causa e por quem todas as coisas existem, ¿Sí? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, conduzindo muitos filhos à glória, perfeccionarse por aflicciones aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, al autor de la o salvación autor de da ellos. salvação deles. ¿Qué convenía a Dios? Que ¿Qué convinha a desea Deus? Dios? Llevar muchos hijos a la gloria. Convinha a Deus levar muitos filhos à glória. Dios está buscando hijos. Deus está buscando Dios filhos. desea tener hijos Ele deseja ter y filhos llevarlos a la e gloria. levar eles à glória. ¿Qué es llevar a la gloria? Que é levar à glória? Es simplemente trasladarlos de la tierra Acaso é só trasladar eles aqui da terra al cielo. para o céu? Un cambio físico Uma mudança física del cielo do céu? a la tierra, La de la tierra tierra, al perdón, cielo. de la tierra al cielo. De eso habla. Disso que está No falando. recuerde. Crié hijos. Criei filhos, Llevar hijos a la gloria levar filhos à glória es criarlos. e criá-los. La gloria A glória es la meta final de Dios. é a meta final. Ahora, de ¿qué Deus. dice al principio Hebreos? Porque começa Hebreus, no começo, El Hijo no Filho. de Dios O Filho de Deus. es el E resplandor o de su gloria. resplendor da sua glória. ¿Qué es la gloria de Dios? Que é a glória de Deus. Es la expresión de É a Dios. própria expressão de Deus. Es la manifestación É de a Dios. sua Su manifestação. carácter. O seu caráter.
su voluntad, sua vontade, sus propósitos, seus propósitos, su gloria, sua glória, la expresión del mismo. a expressão dele mesmo. Y Dios quiere llevar hijos Deus quer levar a filhos esa gloria. a essa ¿Qué glória. quiere decir eso? O que quer dizer isso? Que Dios quiere Deus quer compartir su gloria, compartilhar a sua glória com seus hijos. com seus filhos. pero Él precisa Então ele precisa criar a sus hijos criar seus filhos para que esos hijos para que seus filhos puedan llevar su gloria. possam levar a sua glória. No es automático. Não é algo automático. La gloria es A glória é la meta final de a Dios. meta final para de sus Deus hijos. para seus filhos. Y es equivalente E equivale a cuando la Escritura a dice quando a Escritura diz: que fuimos predestinados fomos predestinados para ser para adoptados ser hijos suyos adoptados filhos seus por medio de por Jesucristo. meio de Jesus Cristo. Adoptados. Adotados. Ahora, cuando nosotros pensamos en adopción, Quando pensamos nós em adoção, pensamos en nuestra idea occidental, temos moderna. nossa ocidental ideia moderna. Adopción para nosotros Adoção significa para nós é que una familia que uma no tiene família hijos, que não tem filhos, una pareja, ¿no? Un algum matrimonio, casal que não tem filhos, o bien que tiene hijos pero ou quiere tener mas más que tem filhos ou quer ter mais filhos. por un acto legal, Então, através de um acto jurídico, legal, incorpora un niño en su incorpora familia menino na sua família. y viene a ser parte de E esa então familia. esse menino faz Mas parte isso é da adopção. família. Isso é agora que é adoção. Pero cuando la Biblia habla Mas de quando a adopción, Bíblia fala de adopção, habla de otra cosa. fala de uma outra ¿De coisa. qué habla? De que fala? En el tiempo antiguo, No tempo antigo, con los romanos, com os romanos, con los griegos com os gregos, y con los judíos, com os judeus, de diferentes de maneras, diferentes maneiras, pero con la misma mas esencia. com a mesma essência. Existía una costumbre. Existia uma costumbre. Los niños pequeños Os niños pequenos crecían en la casa del padre cresciam na casa do pai y eran formados allí e eram formados ali para ir aprendiendo para ir aprendendo todo lo que el padre tudo que o pai tenía tinha y era. e era. Cuando esos hijos Quando esses filhos llegaban a un estado de madurez chegavam a um estado de maturidade, y podían entender al então padre, podiam compreender a el seu padre pai. se podía sentar con O pai ellos se podia sentar com y eles, hablar de sus negocios, falar dos seus de negócios, sus esperanzas das suas sus esperanças, propósitos más de seus íntimos, propósitos de mais sus íntimos, sueños, de seus sonhos, y compartirlos con ellos. compartilhar com eles. Y esos hijos podían E esses entender a filhos su podiam padre compreender a seu y pai. podían hacer E suyos podiam fazer los seu, sueños de su os padre, sonhos do seu pai, las metas de su as padre, metas do seu los pai, negocios de os su negócios padre. do seu pai. Entonces, E então, el padre llamaba a o una pai ceremonia, chamava uma una cerimônia, fiesta. uma festa. Invitaba a todos los Convidava amigos, os a los amigos, parientes, a os los parentes, cercanos. gente de perto. Y en esa E ceremonia, nessa cerimônia, él presentaba a su filho apresentava seus filhos delante de todos ellos diante de todos y decía, e dizia: este es Este é mi hijo. meu filho. Desde hoy en adelante, De hoje em diante, él ele me representa a mí. me representa a mim. Su palabra A palavra dele es mi é palabra. como minha palavra. Sus acciones As ações dele son mis são as acciones. minhas ações. Todos los que me obedecen a mí en mi casa, Todos que me obedecem na minha casa, obedézcanlo a él también. obedeçam a ele também. Porque él es mi hijo. Porque ele é Es meu como yo. filho, como eu. Comparte mi corazón. Comparte meu coração. Comparte mis sueños. Comparte meus sonhos. Comparte mis esperanzas. Comparte minhas esperanças. Sabe quién soy Ele yo. sabe quem Me eu sou. conoce. Me conhece. Entonces aquel hombre Então, aquele homem, colocaba a aquel niño pequeño, Colocaba aquele- que ya no era un niño pequeño, aquele filho que já não en era la pequeno, posición de hijo. na posição de Y filho. eso se llamaba Isso tinha um nome, adopción, adopção. que en griego es Em grego é huiotesia, huiotesia. poner Colocar a alguien alguém en el lugar de no hijo. lugar de filho. Claro, uno ya es hijo desde que nace. Já desde que nascemos somos Pero filhos. para aquellas personas Mas para aquelas antiguas, pessoas antigas, llegar a ser hijo para chegar a ser esse era la filho, meta essa era a de meta. todos los años De todos os anos, invertidos en la crianza de invertidos ellos, na criança desses meninos. hasta que un día esos niños Até que um dia esses meninos pudieran tomar el lugar de su pudessem padre. tomar o lugar do seu Por pai. eso se comprende mejor la parábola del hijo Por isso se pródigo. compreende melhor La a parábola tristeza do del filho padre. pródigo. Tantos años invertidos en su hijo, O pai tantos anos invertiu em seu filho. tantas esperanzas Tantas puestas en esperanças su postas hijo. em seu filho. Pero llegado el momento, Chegou um momento, su hijo no lo entendió. aquele filho não entendeu. No compartió los Não deseos de su compartilhou os padre. desejos do seu pai. No quiso ser parte de Não los quis negocios ser de su parte dos padre. negócios do seu pai. Padre, dame mi herencia. Pai, da minha Não me parte da interessa, herança. não me interessa não nada. me interessa aí nessas Lo coisas tuyo. Yo me tuas. quiero ir. Eu quero ir Fazer minha embora, própria vida. fazer a minha própria vida. ¿Se da cuenta? Se dá conta? Muy bien.
Pero Dios quiere Mas Deus quer criar hijos criar filhos y llevarlos a la e gloria. los levar à glória. Pero esto es muy difícil para Dios. Esto é difícil para ¿Por Deus. qué? Porque Porque nosotros somos hombres caídos. nós somos homens caídos. Y nuestros pies están pegados a la tierra. Nossos pés estão pegados à terra, colados na terra. Estamos pegados, amarrados Estamos colados, a las amarrados cosas de esta tierra. às coisas desta terra. Y Dios tiene que trabajar con E nosotros Deus tem que trabalhar conosco para llevarnos a su para gloria. nos levar à sua glória. Quisiera explicarlo mejor. Gostaria de explicar melhor. Hebreos, Hebreus de novo. capítulo... Hebreos capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a volver sobre la historia de Israel. Vamos voltar sobre a história de Israel. Versículo 18. Verso 18. Porque no os habéis acercado Ora, não tendes chegado al monte que se podía palpar ao fogo palpável y que ardía en fuego, e ardente, a la oscuridad, e a escuridão, a las tinieblas e as trevas, y la e a tempestad, tempestade, al sonido de la trompeta ao clangor da y a trombeta la voz que hablaba. e ao som de palavras tais. Observe con atención. Observe com atenção. Aquí hay un gran no de Dios. Aqui há grande não Estas palabras, de Deus. estas palabras Estas palavras aqui son el corolario são o corolário de la carta a los hebreos. da carta aos Hebreus. Ah, las palabras finales, As palavras finais, sintéticas, que sintéticas, resumen que resumem lo que Dios quiere decir que en esta Deus carta. quer dizer nesta carta. Y mire lo que dice. Olha o que diz aí. En resumen, Em resumo, no os habéis acercado não vos chegaste al monte que se podía ao palpar. monte que se podia palpar. ¿De qué está hablando? O que está falando? El monte Sinaí. O Monte Sinaí. Allí donde Israel fue traído Ali onde Israel foi y levado, recibió la ley. recebeu a lei. Dios habló con Moisés Deus 40 falou días, com Moisés, entregó las 40 tablas, dias, entregou as diseño del tábuas, tabernáculo, diseño do tabernáculo, el inmobiliario, o mobiliário, las leyes as leis sacerdotales, sacerdotais, y todas las otras todas leyes. aquelas outras leis. ahí en el monte. Ali, naquele monte. Pero si usted observa con Mas, atención, se você observa com atenção, ¿cuál es la característica qual é a característica, a qualidad qualidade predominante de esa revelación de Dios daquela revelação de Deus en el Sinaí? no Sinaí? Léalo con atención. Leia com Por atenção. favor, lea con atención. Leia com atenção. Observe las palabras. Observe as palavras. ¿Qué le llama la atención? ¿Cuál es el denominador común de Qual é todo o lo que deno- allí aparece? Qual é o denominador comum de tudo que aqui aparece? ¿Lo observa? Observa. No os habéis acercado Nós achegastes al monte que se ao podía monte que se podia palpar, palpar. al sonido, a la Ao voz, som, a lo que se voz, veía, o que se a la via, oscuridad. ouvia, oscuridade. El denominador común O denominador comum son los sentidos, são os sentidos. lo que palpamos, Que se pode palpar, Lo que vemos, ver, lo que ouvir, tocamos, lo que palpar, tocar. todo era, Tudo isso era todo estaba basado passeado en los sentidos nos físicos. sentidos físicos. ¿Se da cuenta de eso? Compreende aqui? Y aquí hay un gran no de Dios, Aqui temos grande Ah, não de Deus. porque Dios ahora, Deus agora, en esta crisis de los tiempos, nesta crise dos tempos, en este cambio de los nesta tiempos, mudança dos tempos, está trayendo todas las está cosas traindo todas as coisas desde un orden desde uma terrenal ordem terrenal, que era solo una que sombra, era só uma sombra parcial, sombra parcial, hacia un orden em espiritual direção a uma ordem espiritual, más amplio, mais larga, más completo, mais completa, desde lo que era la sombra de aquilo que era a sombra. a la realidad. Agora a realidade. De aquello que era la sombra, Daquilo que era a sombra. solo la esencia, Só a essência, la sustancia a substância va a pasar, vai passar. pero todo lo exterior O exterior va a quedar atrás. vai ficar atrás. De eso habla Hebreos. Isso fala Hebreus. Para los judíos esto era muy difícil. Para os judeus isto era muito No difícil. podían aceptar esto. Não podiam aceitar Son isso. 1400 años de historia. 1400 anos Fue de Dios história. quien nos mostró la Deus ley. nos mostrou a lei. No fue Dios el que nos reveló el ¿Acaso sacerdocio. No foi Deus que revelou o sacerdócio? No habló Dios acerca de las Não foi vestiduras, Deus acerca das de las vestiduras das sacerdotales vestes y la mitra y sacerdotales, todo de la aquello. mitra, No nos tudo habló aquilo. Dios acerca ¿Acaso del templo, No foi Deus que falou cómo, do templo. cómo tenía que ser el lugar Como santo, el tinha que ser santísimo. un lugar santo, santíssimo. Sí, hermanos, así fue. Sim, foi Deus.
Pero Dios no había terminado de hablar. Deus não tinha terminado de falar. Dios no había acabado de hablar con Deus não Moisés. tinha acabado de falar com Moisés. Y después de Moisés con los profetas que vinieron. Depois, com os profetas que vieram, não Era acabou. parcial. Tudo aquilo era parcial. Pero ahora que el Hijo de Dios se ha Agora revelado, que veio o Filho de Deus, todo aquello que era tudo parcial, aquilo que era parcial, en un sentido, num sentido, tiene que ser dejado tem atrás. que ser deixado atrás. Todo el aspecto exterior de O aquello aspecto exterior daquilo tiene que ser dejado atrás. tem que ser deixado atrás. Porque pertenece Porque pertence a la infancia. à infância, à meninice, Las peras y las manzanas. as peras e as maçãs. Lo que tenemos que retener O que temos que reter es la matemática. é a matemática. 1 más 1 Uma só. son 2. Dos. Pero no tenemos que traer con Só nosotros temos que traer conosco as maçãs las peras y las manzanas. e as peras. Usted ahora cuando grande puede sumar. Agora, quando somos maiores, Cuando crecemos, podemos sumar. no olvidamos lo que aprendimos cuando Quando niños. crescemos, não esquecemos o que necesitamos. aprendimos. Mas No es que não usted dice, precisamos. ahora que soy grande, Agora que ya sou no grande, necesito saber sumar, Já não preciso saber ya no sumar. necesito saber multiplicar, Não, no necesito saber leer. Quando você Essas grande coisas não elas- fala isso, não preciso isso, aquilo. No preciso saber leer. Não preciso saber ler. Porque eso lo aprendí cuando era niño. Quando era menino aprendi. Ahora no lo necesito. Agora não preciso. ¿Te habla así? Você fala assim? No. Não. Pero lo que usted no Mas necesita o que você não precisa es la profesora. é aquela professora. A, E, I, O, Esse. U. ¿eh? Ya no lo necesita. Já não precisava. Pero sí necesita. Sim La precisa. esencia. A essência, La sustancia. a substância. Entonces, todo un orden antiguo de cosas Toda uma ordem antiga de coisas tiene que ser dejado atrás. tem que ser deixado atrás. Y solo la esencia E só a essência tiene que ser traída. tem que ser traída, Y la passada. esencia E a essência es Jesucristo. é Jesus Cristo. La esencia es Jesucristo. A essência é Cristo. Todo lo que Dios habló antes Tudo que Deus falou antes era acerca de su Hijo. era acerca do seu filho. Pedro dice, Pedro diz: los profetas os profetas que profetizaron de antemano profetizaram de antemão esta gracia destinada a esta vosotros, graça destinada a vós. inquirieron Inquiriram diligentemente diligentemente sobre los tiempos acerca dos tempos y de qué persona e acerca da pessoa. estaba hablando el Espíritu Santo, Estava falando o Espírito que Santo moraba en ellos. que morava nele. A ellos les fue revelado A eles foi revelado que no para sí mismos, que não para eles mesmos, sino para sino nosotros para nós. administraban las cosas Administravam aquelas coisas que ahora sí que agora sim tenemos y están escritas, temos. Cosas e estão en las escritas. cuales Coisas nas quais anhelan os anjos anelam mirar. olhar. ¿Se da cuenta? Se dá conta? Dios Deus está revelando está revelando lo más o escondido, mais escondido, el secreto o de los secreto siglos y de las dos edades. séculos e da cidade. Los ángeles E mismos os anjos mesmos necesitan esa precisam revelación. essa revelação. El universo la necesita. O universo precisa Todo dela. lo creado Tudo que criado necesita esa necessita revelación. essa revelação. Porque la Escritura dice, Porque a Escritura diz: en Él, nele, en Cristo, em Cristo, fueron creadas foram criadas todas las cosas. todas as coisas. Y solamente cuando Somente Cristo quando o próprio Cristo ha sido revelado, é revelado, las cosas, então as coisas, todas las cosas todas creadas, as coisas criadas, entienden entendem para qué fueron creadas. para que foram criadas. También los ángeles. Também os anjos. ¿Se da cuenta? Compreende? Entonces, hermanos, Então, irmãos, la sombra a sombra ahora ha venido a ser un obstáculo. chegou agora a ser um obstáculo. Tiene que dar lugar a la realidad. A sombra tem que deixar lugar à realidade. Pero los judíos Mas os judeus se aferraron a la se sombra aferraram naquela sombra, y no quisieron la realidad. não quiseram a realidade. Qué tragedia, hermanos amados. Que tragédia, irmãos amados. Cuando vino la realidad, Quando veio a la realidade, esperanza de a Israel, esperança de Israel, todos los profetas hablaron de todos os él, profetas falaram todos los dele, símbolos hablaban todos de os él, símbolos falavam todas las dele, figuras todas hablaban as de él, figuras falavam aún las dele, cosas más difíciles, ainda as coisas mais difíceis, las genealogías, as esas enredadas, genealogias esquisitas, todas esas genealogías todas aquelas genealogias eran por causa de eram él. por causa dele. Y cuando él vino, E quando ele se veio, aferraron a lo otro, eles ficaram aferrados às outras a las coisas, peras y las às manzanas, peras e as maçãs, y no lo quisieron a e él. não quiseram a ele mesmo.
¿No es eso una tragedia? Não é acaso uma tragédia? ¿Por qué no quisieron a Cristo? Por que não quiseram a Cristo? ¿Por qué no pudieron Por recibir al que não Señor puderam Jesucristo? receber ao Senhor Jesus Porque Cristo? estaban aferrados Porque estavam a aferrados lo que se ve, ao que se vê, lo que se toca, o que se palpa, lo que se palpa. o que se toca, o que se Dios palpa. quería que ellos pasaran de allí. Deus queria que esses Hermanos passassem amados, além dali. Si usted lee Isaías, Se você ler Isaías, ahí, vamos a leer de nuevo el vamos capítulo ler de 1. novo Isaías. Mire lo que vamos a descubrir aquí. Que capítulo? El 1, capítulo 1. Capítulo 1 de novo. El primer Isaías, capítulo. Habíamos primer leído ahí. capítulo. Crié Donde- hijos, Donde limos lá. crié hijos, y ellos se rebelaron contra mí. Por favor. Isaías capítulo 1, verso 2b. Ahora, Criei filhos Sí. e os engrandeci, mas eles estão revoltados. Ou Ahora. se rebelaram, diz outra tradução, contra mim. Capítulo 1, versículo 10. Agora vamos ao verso 10, capítulo 1. Príncipes de Sodoma, Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. povo de Gomorra. Ah, qué palabras duras. Palavras duras Para Israel. a Israel. ¿Por qué les habla así Dios? Por que eles falam assim Deus? Versículo 11. Verso 11. ¿Para qué me sirve? De que me serve Dice a minha Jeová. multidão de vossos sacrifícios? ¿Para qué me sirve? De que me serve a mim? ¿Se dan cuenta Se dão conta? que ya Dios había hablado con ellos Já Deus tinha falado com acerca de eles. que a él lo que a él le E importaba aquilo que a ele importava no eran las cosas não eram exteriores, essas coisas exteriores, no eran los sacrificios? não eram os sacrifícios. Ellos estaban aferrados a sus Eles sacrificios. estavam aferrados aos sacrifícios. Pero Dios quería que ellos se dieran Mas Deus cuenta queria que eles lo que compreendessem estaba más allá de o los que estava sacrificios, além dos sacrifícios, lo que los sacrificios o que significaban. os sacrifícios significavam. Pero ellos se aferraron a lo exterior. Eles se aferraram ao exterior. Ahí sigue las vanas E aí ofrendas. continua, estou farto dos holocaustos de carneiros. ¿Quién demanda da gordura. esto de Quem vuestras está manos? demandando isto de Parece que vossas Dios se mãos? contradijera. Parece como se Deus Porque se la ley de contradicisse. Moisés, Porque na lei de Dios Moisés, dice que hagan esas Deus cosas. diz, façam essas coisas. Pero Dios fue hablando Mas Deus foi progresivamente falando progressivamente. para que ellos fueran Para que eles yendo fossem indo desde lo exterior y desde o visible exterior e visível hacia lo interior e invisible, até o interior e invisível. desde lo natural Desde o natural a lo espiritual, ao espiritual. desde lo parcial Desde o parcial a lo ao completo, completo. desde lo temporal Do temporal a lo eterno. ao eterno. Porque ¿qué quiere Dios? Que quer deles? Hijos Filhos. que tengan la imagen Que de su tenham Hijo, a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. entiendan a Dios, Que compreendam a que Deus. puedan hablar con Que Dios, possam falar com en Deus. quienes Dios pueda depositar sus Nos quais Deus pensamientos, possa depositar sus os seus propósitos, pensamentos, sus deseos más propósitos, íntimos. os mais íntimos desejos. delegar en ellos Delegar responsabilidad neles y responsabilidade autoridad. e autoridade. ¿Se da cuenta? Compreende? Muy bien. Entonces Dios ya les había hablado de estas Então, cosas. Deus já tinha No falado es que a destas través de coisas. Jesucristo E através de Jesus Él Cristo, empezó a hablar esto. Ele começou a falar isto. Muchos profetas Muitos ya profetas habían anticipado já esto. tinham antecipado Agora algo que viene disto. Cristo, Agora vem Cristo Lo completo ha e o venido. completa Usted tudo. necesita leer el Evangelio de Juan Você precisa ler o Evangelho de João para comprender bien para esto. compreender bem El isso. Evangelio de Juan O Evangelho nos de muestra de João manera muy clara fala de maneira muito clara. este abismo, Fala deste abismo, esta cima esta cima, em profundidade. este abismo de separação entre lo antiguo entre o antigo y lo nuevo. e o novo. Allí está. Aí está. Mírelo. Olhe, En cada uno de los pasajes de Juan cada das passagens de está João, esse abismo neles há entre aquele lo abismo antiguo separando o antigo de lo nuevo. do novo. Porque nosotros precisamos venir de lo antiguo Nós precisamos vir do antigo a lo nuevo. ao novo. Ese es el mensaje de Hebreos. Essa é a mensagem de Hebreus. Que el Hijo de Dios, Que o Filho de Deus, en la plenitud de los na tiempos, plenitude dos tempos, ha traído trouxe lo eterno. o eterno. Él es lo eterno. Ele é o eterno. Él es el centro de Ele é todo. o centro de tudo. Él es la razón de Ele é a todo. razão de tudo. El Padre ha revelado a su O Hijo. Pai revelou seu Y Filho. al revelar a su E ao Hijo, mostrar seu Filho, ha revelado la esencia revelou a essência de todo lo que Él de es tudo que Ele y é lo que Él se propone e o hacer. que Ele se propôs ¿Para fazer. quiénes? Para quem? En primer lugar, ¿para Em quiénes? primeiro lugar, para quem? Para nosotros. Para nós.
para sus hijos, para seus filhos, para hacer de nosotros para sus hijos fazer de nós seus y filhos llevarnos a la e nos gloria. levar à glória. Para eso, Para isso, Él ha revelado a su Hijo. ele revelou seu Pero Él filho. tiene un problema con nosotros. Mas ele tem grande Qual é esse um grande problema problema que conosco. tiene Qual é Deus esse com grande nosotros? problema que ele tem conosco? Que nosotros nacimos en la tierra Que nós nascemos na terra, y nuestro corazón es de la nossos tierra, corações de nuestra terra, mente es terrenal, nossa mente terrenal, todo nuestro ser tudo es nosso ser terrenal. é terrenal. Nacimos de Adán, Nascimos de Adão, de la carne y de la sangre, de carne e sangue. pero Dios depositó su Mas vida Deus depositou a sua en vida nuestro espíritu. em nosso espírito. ¿Y para qué lo hizo? Para que o fez? Para que nosotros ahora Para que nós agora vayamos creciendo vamos crescendo hasta llegar a su gloria. até chegar a sua Pero observe el glória. proceso. Mas observe o processo. Tenemos que desprendernos Temos que nos de despolhar todo lo que es de tudo visible y o que é exterior visível e exterior para asir para assir lo invisible. aquilo que é invisível. Familiarizarnos Nos familiarizar con lo invisible. com o invisível. Usted está familiarizado con lo invisible. Você está familiarizado com o Usted invisível. está familiarizado con el Dios que habita en lo invisible. Você está familiarizado com o Deus que habita no invisível? ¿O precisa todavía Ou ainda precisa las cosas visibles as coisas visíveis para caminar con Dios? para caminhar com Deus? Dios quiere Deus quer desprendernos nos de desprender todo lo de visible y tudo que é exterior visível e externo para que conozcamos al Dios para conhecer a Deus, de lo invisible. ao Deus do invisível. Observe la vida de Cristo. Observe a vida de Cristo. ¿Cómo es la vida de Cristo? Como é a vida dele? Los hombres venían a Cristo, Os homens vinham a Cristo, miraban a Cristo, olhavam a Cristo, lo veían hacer milagros, ouviam fazer oían milagres, sus palabras ouviam as suas y palavras se iban. e se iam. Llegaban a sus casas. Voltavam para suas ¿Cómo, casas. cómo te fue? Como foi o Sí, dia? bien. ¿Qué Como viste? bom, que viste? Ah, era un hombre Sim, um homem interesante. muito interessante. Hacía milagros. Fazia milagres. Yo pienso que es un profeta. Penso que é algum profeta. Quizás Pode Jeremías, ser Jeremias. que se levantó de los Se muertos. levantou dos mortos. Sí, yo creo. Eu penso isso. Otro decía, Outra palavra. no, es un engañador. Não, é um enganador. Está engañando. Está enganando. Si era un fariseo, Os fariseus no, falam, está engañando al pueblo. está enganando o povo, fala o fariseu. Eso veía la gente. Isso era o que a gente via. Lo exterior. O exterior. Por afuera. Por fora. Jesús era como aquel Isso tabernáculo. era como aquele tabernáculo desierto. no deserto. ¿Qué veía usted? Você que Veía olhava, dos cosas. dizia duas coisas. Primero veía aquella Primero- muralla exterior Aquelas cortinhas externas de lino, de linho, fino, su perfección, a su perfeição, santidad. sua santidade. ¿Quién de vosotros me redarguye de Quem de pecado? vocês me redarguye de pecado? No, había un hombre como Não havia él. ninguém como ele. Pero por otro lado, Por outra parte, las pieles de tejones. estavam aquelas peles de Es texugos. un hombre común. Homem comum. No se ve nada especial. Não se vê nada No especial. tiene una aureola. Não tem aureola. Tiene un brillo. Não tem brilho. No hay un Não resplandor tem alrededor resplandor de alrededor él. dele. Duerme. Está dormindo. Se queda dormido. Fica dormindo. Come. Come. Él no puede ser Dios. Não pode ser Deus. Dios no come. Deus não come. Él no se duerme. Ele não dorme. ¿Cómo va a ser Dios? Como vai ser Deus? Es humano. É um homem. Ah, es un hombre. Só um homem. ¿Y cómo era físicamente? Como é No fisicamente? sabemos Como cómo que era é? físicamente. Não sabemos como. No, pero es un judío. Mas é um judeu. No tiene nada de especial. Não tem nada especial. Lo visible. O visível. Pero Juan dice, Mas João diz: vimos su gloria. vimos a sua glória. Vimos su gloria.